a autocomposição necessariamente nós introdutoriamente temos que abordar essa delimitação conceitual, as fontes da autocomposição no Brasil, para em seguida fecharmos o cerne da atuação, né, ministerial na autocomposição. A autocomposição, ela, se a gente for fazer uma pesquisa, ela junto com a autotutela nos primórdios da humanidade, ela já existia. Mas de fato foi na década de 70, né, que os conceitos, né, as teorizações, tanto em escolas americanas, né, com Frank Sander, quanto em escolas europeias, por meio de ondas de acesso à justiça, que isso se consolidou mais e, pragmaticamente, é o que a gente faz o recorte para justificar essa nova fase, essa guinada paradigmática que vem ocorrendo progressivamente no Brasil, né? Quando a gente aborda esse tema, eu procurei primeiro fazer uma divisão, até para as pessoas que estão participando aqui com a gente dessa reunião, elas consigam enxergar a linha do que será abordado aqui. De início, eu pensei em fazer uma abordagem da delimitação conceitual da linha evolutiva da autocomposição, do sistema de autocomposição no Brasil, muito sintética, né? As práticas autocompositivas, né? Para, em seguida, abordarmos alguns aspectos do controle abstrato e concentrado de condicionalidade e algumas reflexões também sobre os limites da autocomposição no controle abstrato de condicionalidade e a possibilidade de autocomposição no controle abstrato de condicionalidade. Para, em seguida, falar do Ministério Público de Minas e, ao final, trazer umas perguntas, porque eu também vim aqui para aprender, porque o tema, ele realmente é um tema árido ainda, muito embora nós consigamos perceber que existe uma vontade estatal quase geral, quase absoluta, no sentido de que se implemente esse mecanismo no Brasil, tá? Então, feito esse pequeno resuminho, eu vou começar fazendo limitação conceitual de autocomposição, que, assim, eu, quando comecei no Ministério Público, eu fazia o TAC, né, o Compromisso de Ajustamento de Conduta, e se me perguntassem se eu estava fazendo uma autocomposição, eu não saberia dizer, né? Mas o Compromisso de Ajustamento de Conduta é um exemplo de negociação, né? Realiza frequentemente por negociações diretas do promotor com a parte, normalmente o ente público, né, ou pessoas físicas, mas normalmente o ente público ou pessoas jurídicas também, e ele tem como âmago uma autocomposição. A autocomposição não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade no Brasil. Dentro dessa linha evolutiva da autocomposição, o que nós podemos falar é que ela já vem sendo vamos dizer, garimpada na ordem jurídica e verificada por meio de edições de leis desde há muito tempo, né? Então, a Lei da Ação Civil Pública, alterada pelo Código de Defesa do Consumidor, que trouxe, né, em 1990, o compromisso de ajustamento de conduta, ela é um exemplo de um instrumento em que se operacionaliza essa mentalidade multiportas, né? E aí a mentalidade multiportas vem justamente da doutrina americana, no sentido de se estabelecer mecanismo alternativo, e alternativo é importante também frisar, porque as palavras têm valor. Alternativo é alvo de algumas críticas doutrinárias, quando a gente fala de mecanismos alternativos à solução jurisdicional, é alvo de críticas porque alguns entendem que isso depreciaria a importância dessas práticas alternativas em relação à prestação jurisdicional, né? Quando o sistema atual justamente veria uma maior adequação em outras práticas e que a utilização do Poder Judiciário ficasse como uma bala de prata para se resolver determinadas situações que não foram geridas eficientemente na seara autocompositiva, né? Então, tem essas observações introdutórias que eu faço e eu passo para a questão das fontes da autocomposição, né? A ordem jurídica brasileira ela é rica desde fontes abstratas e gerais, de conteúdo aberto, principiológico, até fontes normativas e em atos normativos secundários bem mais especificados, né, em relação à autocomposição, que
nada mais é do que uma modalidade de exercício da vontade autorregrada das partes para resolverem conflitos e situações de controvérsias, né? Essas modalidades de autocomposição, elas são um gênero, né, que abrangem nesses atos normativos mais específicos, por exemplo, a negociação direta, a né, a mediação, por exemplo, né, a conciliação, né? A arbitragem já não estaria incluída no âmbito da autocomposição. Por quê? Porque a arbitragem, ela, muito embora, evidentemente, também exija uma unidade de vontade dos signatários, um negócio entre eles para que se submetam a uma decisão de terceiro, não são esses atores que decidem a questão. Justamente por ser um terceiro, ele é considerado uma forma de heterocomposição, muito embora seja uma fonte normativa que nos auxilie na construção de tópicos argumentativos dessa nova guinada de sentidos no Brasil, né? Essa nova guinada de sentidos no Brasil, ela faz com que a arbitragem ela também seja utilizada como uma fonte de argumentação que justifica a formação do convencimento de que não há mais um microsistema de autotutela no Brasil, um microsistema de soluções adequadas à resolução do conflito fora das prestações jurisdicionais. E por que não há mais um microsistema? O microsistema havia quando tínhamos a possibilidade de fazer um TAC, quando havia conciliação em vara de família. Hoje o sistema ele ampliou sobremaneira esse manuseio, né? Esse manuseio desses instrumentos judicializantes. E ao se universalizar esses instrumentos, inclusive para questões que não são relacionadas a direitos disponíveis, né, há uma convicção e a formatação de uma concepção de um sistema autocompositivo. E por que a gente sublinha essa ideia de forma mais veemente? Porque a construção argumentativa de que nós temos um sistema autocompositivo, ou autocompositivo e heterocompositivo, e aí é uma questão de construção da argumentação jurídica, essa ideia é um dos alicerces para que consigamos fundamentar a viabilidade da autocomposição em controle de constitucionalidade, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, né, por meio do Ministério Público, né? O que também é importante abrir um parênteses, e aí, muito embora eu seja carioca, eu já adquiri a desconfiança usual dos mineiros, estou aqui há mais de 20 anos. E nós vivemos um período em que o poder político, os poderes legiferantes, os poderes da República, eles almejam por soluções autocompositivas, o que é muito positivo nesse sentido, né? Mas isso tem que servir como uma cautela justamente para nós construirmos um modelo sólido, né? Para nós termos um modelo que seja não autoritário, porque todos sabemos que vivemos uma fase filosófica mesmo, pós-positivista, que permite, por vezes, argumentações jurídicas não consistentes, né? E quando a gente vê que há uma união de esforços, geral, né? Isso é uma batalha fácil de ser vencida, né? É um lado bom, né? Mas também exige muito cuidado nosso na construção de tópicos argumentativos que constituam uma teoria da autocomposição na seara do controle abstrato de constitucionalidade. Porque quando está tudo favorável, isso por vezes pode gerar, né, assodamentos ou ideias de que, não, como o Supremo já com argumentos de autoridade admite em algumas situações a autocomposição, eu não vou me preocupar muito em fundamentar. Mas daí essa ideia de nós pegarmos as raízes da autocomposição, a ideia de um sistema de autocomposição que é extraído das normas jurídicas brasileiras, e a partir daí a gente construiu uma ideia em diálogo com a jurisprudência
em diálogo com a legislação mesmo, ordinária e atos normativos secundários, que são muito específicos, né? E as construções doutrinárias, né? Que são importantíssimas, né? Que são importantíssimas. Eu inclusive, estou com um colega aqui da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, nós estamos redigindo também um artigo sobre essa dificílima questão, né? Porque, ao mesmo tempo, e aí é um paradoxo, que atualmente é muito clara a possibilidade, com alguns limites, evidentemente, que têm que ser construídos, de nós realizarmos autocomposição no controle abstrato de constitucionalidade, também, ao mesmo tempo que essa clareza ela é quase que insofismável, nós temos que ter um refinamento teórico para realizarmos essa justificativa de forma coerente e que transforme a autocomposição num instrumento eficiente, eficaz e confiável. Né? Então, o que eu colocaria? Existem muitos pontos que têm que ser discutidos, né? E uma das dificuldades iniciais que nós tivemos, aí eu compartilho essas dificuldades, inclusive, para efeitos de uma discussão ao final. Um dos pontos que nós pegamos é o próprio sistema normativo da autocomposição brasileira, porque ele gera reflexões também. Então, nós não podemos usar esse próprio sistema de uma forma irrefletida, como, por vezes, órgãos da cúpula judiciária fazem, por exemplo, em ações diretas, em ações de controle concentrado, já houve votos de ministros do Supremo expressamente falando, salvo engano, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fux, tem trechos de votos nessas pesquisas jurisprudenciais que falam que a autocomposição em controle abstrato de constitucionalidade é admitida porque a legislação processual brasileira autoriza. Ponto. Mas aí a gente abre a lei da mediação e isso é uma reflexão inicial para, ao final, a gente conversar sobre ela. A lei de mediação diz que pode ser objeto de mediação o conflito que versa sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. E parágrafo 2º, o consenso das partes envolvendo os direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Né? É evidente que nós não vamos defender uma interpretação dessa norma que, por exemplo, faça com que o Ministério Público do Espírito Santo tenha que submeter ao órgão especial, eu não sei se o nome é órgão especial aí, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quaisquer acordos, ainda que, vamos dizer, lato sensu. Né? Nós aqui em Minas começamos a chamar de autocomposição stricto sensu e autocomposição lato sensu. Autocomposição stricto sensu é aquela que versa sobre a discussão em si da norma, do núcleo duro da norma tida como constitucional. Por exemplo, cargo em comissão, que tem uma lei lá que criou um cargo em comissão de motorista, né? De direção, e não de direção de veículo automotor, mas de direção, equivocadamente, de chefia de órgão. É inconstitucional. Uma autocomposição sobre uma norma que crie o cargo em comissão de motorista, o campo de negociação dessa norma, ele é mais restrito. Né? Nós podemos negociar o que aí? Nós podemos fazer uma composição no ângulo da composição lato sensu sobre aspectos acidentais dessa norma, tentando realizar o convencimento do poder legiferante de que essa norma afronta uma sistemática geral, não apenas dos cargos em comissão, mas inclusive princípios da boa governança, né? E que decorre da cornucópia de princípios constitucionais da administração pública. Mas, então, essas aberturas mostram uma série de dificuldades que ainda hoje existem e que têm que ser trabalhadas por nós, mesmo e sabendo dessa facilidade que nós estamos tendo nesse momento para implementar esse modelo por uma vontade política superior também. Então, essas ressalvas mais mineiras do que cariocas mostram que
há uma cautela muito importante da nossa parte relacionada a esse controle concentrado, esse controle, vamos dizer, administrativo, uma dimensão administrativa do controle de constitucionalidade, né? Essa dimensão administrativa do controle de constitucionalidade exercida pelo Ministério Público tem que ter lastro, os considerandos, como o professor Hermes Zanetti coloca já no artigo, né? Um artigo que todos já conhecem, que militam na área, sobre escrito a três, né? Escrito a seis mãos, não é? Salvo engano, são, né? Esse artigo coloca alguns requisitos em relação às práticas, né, e limites em relação às práticas e balizas em relação às práticas autocompositivas no controle de constitucionalidade e, de fato, nós observamos que essa construção ela é uma construção muito complexa, né, e ela passa por algumas vertentes que eu compartilho com os colegas relacionadas a questões acidentais e questões nucleares, né? Então, que modelagem nós teríamos em mente para viabilizar uma autocomposição que é tutelada pelas fontes da ordem jurídica brasileira que permitem a autocomposição? Qual seria o modelo formal para isso, né? A Constituição, diversos artigos disciplinam, né, genericamente, de forma principiológica, né, a possibilidade da autocomposição. Desde fontes não normativas, como o preâmbulo, né, que fala da solução pacífica, né, passando pelo acesso, né, pelo artigo 5º, com acesso à justiça, pelo artigo 5º, parágrafo 2º, né, pelo artigo 37 caput, porque nós somos Ministério Público e temos que olhar para a eficiência das nossas ações, né, partindo pelo Código de Processo Civil, que trata de forma inovadora dessas possibilidades consensuais, né? Mas que requisitos e que balizas nós, como membros do Ministério Público, teríamos que olhar, né? Isso também tem sido alvo aqui de bastante discussão no Ministério Público de Minas Gerais. Nós temos nos estruturado de modo a criar regras gerais inerentes a quaisquer negócios jurídicos administrativos, similares aos pressupostos de validade para a celebração de compromissos de ajustamento, mas com peculiaridades desse sistema que é permeado por um dever, né, de supremacia, né, de manutenção da regra material de supremacia constitucional, né? Então, a nossa preocupação, nós podemos, com acordo com o prefeito, por exemplo, eu poderia, por uma unidade de vontades, por uma harmonia de vontades, nós poderíamos transformar o que é inconstitucional em constitucional, né? Agora, quando a gente coloca isso como um requisito estrito, isso é muito genérico, né? Hoje em dia, inclusive, sob paradigmas pós-positivistas, existem possibilidades de argumentações filosóficas e argumentações dogmáticas complexas que, quase como Kant, possam dizer que o preto é azul, ou que, né, filosoficamente, o amarelo é vermelho. Então, a gente tem que ter realmente uma postura defensiva no sentido de criar balizas para isso, né? Então, ofensas a direitos fundamentais cidadãos é um requisito negativo para a celebração de autocomposição em possibilidade de ofensa a direitos fundamentais. Possibilidade de se convolar algo inconstitucional em constitucional, dentro de uma hermenêutica autoconstruída. É um requisito também que tem que ser aferido e fixado dentro da fundamentação que envolverá cada negociação ou que envolverá cada mediação com os poderes constituídos, né?
Outro aspecto, eu como promotor, eu poderia, concordando que o município concordando comigo que o cargo em comissão de motorista da prefeitura Y é inconstitucional, eu poderia dar um prazo de 4 anos para que essa lei eventualmente fosse revogada, transacionar um prazo numa modulação que poderia ser um simulacro, né, de controle de constitucionalidade, né? Me parece também que uma razoabilidade de uma autocomposição lato sensu, que é aquela que aqui a gente está denominando autocomposição lato sensu, aquela que é extravagante ao núcleo duro da norma examinada, mas que também se reflete diretamente no debate constitucional, né? Porque a modulação dos efeitos de uma decisão em controle abstrato de constitucionalidade, essa modulação, ela muito embora não seja ontologicamente relacionada ao conteúdo do debate constitucional, ela envolve, sim, o controle abstrato de constitucionalidade. Então, nós aqui entendemos que qualquer debate relacionado a tempo de retirada da ordem jurídica de um dispositivo, isso também envolve uma autocomposição de controle de constitucionalidade administrativa. Entretanto, uma autocomposição lato sensu. Nós fizemos essa divisão para regrar e para ajudar a criar uma argumentação mais organizada dessa nossa atuação, né? E uma observação é que determinados modelos de ações constitucionais são extremamente potencializadas na autocomposição. As ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, por exemplo, ganham um reforço impressionante. Porque se antes, quando nós impugnávamos, por exemplo, judicialmente, por omissão, a conduta do poder público municipal, por não fixar o percentual de servidores concursados que poderiam ocupar por recrutamento restrito cargos em comissão, por exemplo, e isso deveria estar em norma, isso ficava completamente aleatório. O judiciário declarava a mora de não haver fixado isso para o município, por exemplo, né? E o município poderia fixar o percentual que quisesse, né? Aí se a gente falava assim, se fixar um prazo se fixar um percentual de 2%, nós não vamos aceitar. Mas se fixar de 10%, já fica difícil, às vezes, nós refutarmos essas situações, né? Então, a autocomposição, nesse campo, se mostrou, porque é um campo que é permeado por análises probatórias e fáticas também, ela se mostrou riquíssima, né? Riquíssima. Então, é mais uma vantagem que nós notamos, né? A autocomposição, ela ajuda a nós eliminarmos situações que não teriam uma solução a contento sem um debate que muitas vezes não é oportunizado pela estreita produção probatória numa ação de controle abstrato concentrado, né? Isso é um ângulo também que a gente considerou muito importante, que eu vou deixar para falar da atuação da coordenadoria mais ao final. Mas antes, são umas reflexões, o conteúdo é tão gigante que eu procurei fazer nesses 35 minutos algumas reflexões mesmo, com algumas perguntas sobre, inclusive essa da lei de mediação, e tem também outra pergunta, que é uma dúvida também nossa. Um dos argumentos utilizados pelo Ministério Público Mineiro para justificar a autocomposição, além da Constituição, além do Código de Processo Civil, além de resoluções e atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, do CNMP, é a Resolução 697 de 2020 do Supremo Tribunal Federal, que dispôs sobre a criação do CMC, que é o Centro de Mediação e Conciliação, né? Mas vejam, no artigo 2º do CMC, no parágrafo 1, eles colocam: ao CMC compete buscar, mediante mediação ou conciliação, a solução de questões jurídicas sujeitas à competência do STF, que, por sua natureza, a lei permita solução pacífica. Quer dizer, o próprio STF, ele titubeia em construir um arcabouço técnico mais elucidativo em relação a alguns aspectos. E esse quadro de dúvida é um dever nosso
é um dever nosso contribuirmos por uma redução desse quadro de dúvida, né? Porque solução pacífica, né? Porque a gente sabe solução adequada, né? Solução pacífica. Qual seria o conceito de solução pacífica, nesse caso, utilizado pelo Supremo, né? Como compatibilizar esse CMC com a lei de mediação? Então, são questões que nós, dogmaticamente, teremos que ter habilidade nessa construção argumentativa, né? E esses próximos 20 minutos finais eu vou tentar também, assim, de forma muito rápida, e eu peço desculpas pela assim, celeridade e por uma abordagem extremamente superficial que eu estou fazendo, porque o tempo realmente é muito exíguo. A gente poderia fazer um seminário de 1 mês falando sobre autocomposição e controle de constitucionalidade por tópicos. Uma semana só sobre autocomposição, uma semana só sobre controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, outra semana sobre as fontes normativas e a interpretação adequada dessas fontes, mas o fato é que eu procurei trazer essa fotografia atual, que é uma fotografia positiva, pela vontade política que permeia o momento nesse aspecto, positiva pela adesão e pelos argumentos de autoridade mesmo que nós podemos utilizar, mas que também requer muita cautela por essa construção ainda muito incipiente, né, da doutrina, e nosso dever de fazer com que isso tenha um alicerce teórico forte. Dentro do Ministério Público de Minas Gerais, e aí já entrando na segunda parte, na parte final, dentro do Ministério Público de Minas Gerais, houve também uma evolução. Nós podemos falar que a metodologia multiportas dentro do MP de Minas, ela já existe desde de uma resolução de 2005, que é a resolução 77 de 2005 do Ministério Público de Minas Gerais. Essa resolução ela trouxe uma etapa recomendatória em todos os procedimentos administrativos de controle de constitucionalidade. Ela teve inspiração no Ministério, e eu não era, eu não estava aqui à época nesse setor, mas ela teve inspiração, salvo engano, em práticas do Ministério Público de Santa Catarina, tá? E essa etapa recomendatória, ela apontava os vícios que nós acreditávamos existir e recomendava ao Poder Legiferante a adoção das medidas tendentes à revogação da norma. Isso causou uma desjudicialização em uma década de 20%. E nós achávamos isso muito bom. 20% a menos de ações diretas. Mas essa modalidade integrante de um sistema multiportas, ela tinha um formalismo por se tratar de comunicações escritas, ela tinha um formalismo que deteriorava o diálogo, né? Deteriorava o diálogo, e o que nós notávamos também, os poderes legiferantes que revogavam as normas, esse percentual de 20%, que acatava a nossa recomendação, eles frequentemente não editavam nova lei constitucional. Havia reprodução de vícios, tentando se contornar as observações do Ministério Público, e muitas vezes se reeditavam normas futuras também viciadas. Então, em 2022, houve uma modificação normativa que expressamente abordou a autocomposição na Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade. E essa autocomposição, em 2022, ela não partia dos assessores especiais que integravam a Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade. Só para os colegas do Espírito Santo saberem, em Minas Gerais, os assessores que minutam as ações diretas de inconstitucionalidade, Procurador-Geral de Justiça, eles se encontram nesse setor denominado Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade. É um órgão especializado com essa atribuição específica. Muito bem. Em 2022, esses assessores passaram juntamente com o Compor, que é um outro órgão da Procuradoria-Geral de Justiça, que é um órgão de mediação, que funciona como um terceiro imparcial. Então, por exemplo, se o promotor
de Aimorés, ele tem uma ação civil pública que ele está em grandes dificuldades de resolver a questão, ele está com um inquérito civil, que está com grandes dificuldades, ele pode pedir auxílio e participação do Compor para tentar mediar com o poder público municipal isso, concretamente. Né? A Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade fez a mesma coisa com o Compor. Passou a enviar a nossa tese de inconstitucionalidade para o Compor, e nós funcionávamos como um ator interessado nesse processo de mediação, e o Compor era a parte imparcial. E as regras eram inteiramente as de mediação. Havia confidencialidade, tudo isso. E 90% dos expedientes submetidos ao Compor tiveram êxito, em relação aos 20% dos expedientes que antigamente eram alvo de uma execução recomendatória apenas. Isso foi uma situação que realmente surpreendeu, principalmente os mais céticos, como eu, né? Surpreendeu assim, e se tornou algo irrefutável. O diagnóstico de que a autocomposição é uma revolução positiva no controle abstrato de constitucionalidade. Né? Passamos a ajuizar apenas 10% dos nossos procedimentos administrativos começaram a se transformar em ações diretas de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, em ações declaratórias de inconstitucionalidade, enfim. Então, mas isso internamente no Ministério Público, isso também trouxe uma dificuldade. E qual foi a dificuldade? O Compor é um órgão que atende todos os promotores do Estado de Minas Gerais. Então, a pessoa está com uma dificuldade lá em Resplendor, ela aciona o Compor no inquérito civil lá dela. E o Compor, o procurador-geral, encantado com essa novidade, começou a mandar todas as nossas ADIs, todas as minutas de ADIs para o Compor. E ocorreu um volume que a pauta do Compor ficou inviabilizada. Né? Então, nós, por conta disso, pensamos num segundo modelo de atuação. E nós, então, migramos para a negociação direta. A negociação é uma das modalidades de práticas autocompositivas ao lado da mediação, da conciliação. A resolução 118 do CNMP, de 2014, salvo engano, ela trata, inclusive, ela faz um elenco de práticas autocompositivas, né? E ela coloca lá a negociação, a mediação, e nós, então, na Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, nós passamos a exercer em todos os procedimentos administrativos de controle de constitucionalidade negociação, deixando a parceria com o Compor para casos pontuais. Então, atualmente, o Ministério Público, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade em Minas Gerais, ele atua predominantemente de forma, né, a modalidade ordinária de atuação é a negociação, mas sem desprezar a mediação, que excepcionalmente é feita em situações especiais. Então, às vezes, por exemplo, uma lei estadual muito complicada, nós vamos tentar mediar com o poder público estadual no Compor. Né? Uma lei que vai gerar uma repercussão gigantesca, porque envolve milhares de servidores públicos. Às vezes, o formato da mediação é melhor do que o da negociação direta, dentro da nossa experiência, de um ano, que não é uma experiência muito longa, mas a gente... E a negociação, para efeitos de registro, nós atuamos há 4 meses como negociadores nessa nova guinada da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade. Então, temos 2 instrumentos atualmente, né? Mas a mediação, ela gerou, então, 90% de êxito numérico aproximado, verificando os expedientes. E nesses 4 meses de negociação, o percentual é o mesmo. 90% de êxito na desjudicialização do controle abstrato de constitucionalidade, no exercício da negociação direta com o poder público, mesmo angustiados, às vezes, com a fundamentação
que nós queremos construir, e aí é na área acadêmica, para o cabimento e das argumentações jurídicas, fugindo de argumentos de autoridade, né? Fugindo de argumento de autoridade. Nós temos uma dificuldade, por quê? E o que que nós temos raciocinado? A mediação, a negociação, as formas autocompositivas, elas são uma guinada paradigmática na ordem jurídica. A justiça multiportas, muito embora remonte à década de 70, no Brasil, ela é uma questão da ordem do dia, né? E a ideia de sistema tem ajudado a essa construção argumentativa, né? Ou seja, o diálogo das fontes é uma forma de nós nos autocontermos de um subjetivismo interpretativo, né? Quando nós utilizamos esse diálogo das fontes normativas, nós não estamos só dizendo que o ministro Alexandre de Moraes ou que o ministro Fux dizem que o processo civil permite a autocomposição e controle abstrato de constitucionalidade. Porque ao passo que o Supremo ele abre portas para a gente, nós não podemos também deixar de enxergar que há necessidade de uma depuração profunda ainda teórica nessa seara, por vícios da própria ordem jurídica integrante do sistema normativo de autocomposição. Porque tensões na ordem jurídica são normais, né? É utópico nós imaginarmos que não vai haver uma tensão na ordem jurídica de regras ou de princípios, para quem admite essa distinção de princípios e regras. Mas no caso da autocomposição, o que nos deixa atentos é que existem tensões dentro do próprio sistema de autocomposição. Existem, por vezes, arestas que nós temos que, com uma argumentação jurídica, dinamitar, relativas justamente a essas tensões, como eu li aqui, algumas vaguezas normativas, né? Por exemplo, aquela lei da mediação, teve um colega que conversou comigo, vem cá, e se a Defensoria Pública, eu não sei se no Espírito Santo a Constituição do Estado confere legitimidade ao Defensor Público Geral para manusear, para deflagrar ações diretas, aqui em Minas confere. Aí teve um colega que veio questionar, vem cá, essa lei da mediação não faria com que, se a Defensoria Pública fizesse uma mediação nela lá, sobre controle de constitucionalidade de uma norma que afeta interesses de hipossuficiente, o Ministério Público não teria que participar? Isso não teria que ser homologado? Essa pergunta que foi feita é uma pergunta perigosa. Por quê? Porque, dependendo da nossa resposta, nós vamos estar trazendo a pecha de que nossos acordos podem ser inválidos, porque nós não submetemos esse acordo a uma homologação judicial. E não é o caso. Nós defendemos que não há a menor necessidade disso nessa modalidade administrativa de incentivo a um controle político da constitucionalidade, né? Porque a gente sabe que a constitucionalidade tem um controle político, né? Pelos preventivos, mas também o autocontrole de constitucionalidade político, né? Ao se verificar uma inconstitucionalidade, pode ser apresentado um novo projeto, né, tendente a revogar essa norma. Então, essas reflexões, e eu elenquei algumas aqui, que eu ia agora para essa fase final, colocar, porque são temas que vão fomentar um debate e uma reflexão sobre essa importância de nós depurarmos, né, esse modelo, que não é mais um microsistema. Microsistema de autocomposição era quando existia o ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta só, a possibilidade de conciliação em vara de família, quando era pulverizado de forma muito incipiente ainda essas metodologias. Hoje já há um sistema por atos normativos secundários, há um sistema por legislação infraconstitucional, há um sistema que pode ser extraído da Constituição, a jurisprudência sinaliza positivamente, ainda que com vacilos argumentativos, esse caminho. Então, esse caminho de segurança que existe hoje tem que ser alvo de um aperfeiçoamento nosso, né? E aí, para finalizar, porque eu também vim aqui para aprender, né? E aí eu fiz alguns questionamentos que são reflexões, na verdade, né? De uma dificuldade natural de quem está começando, né?
nessa modalidade, né? Dada a sistemática de incentivo à autocomposição estabelecida não somente nos textos legislativos e doutrinários, mas especialmente na atuação dos membros do Federal, tal prática tornar-se obrigatória, ao menos como tentativa, nos feitos judiciais e extrajudiciais que versem sobre o controle abstrato de constitucionalidade? Uma pergunta. Seria a homologação do acordo extrajudicial pelo tribunal competente para o julgamento da respectiva ação constitucional, medida necessária ou mesmo indicada em todas as hipóteses de avanças encetadas em tal seara? Em havendo a possibilidade de homologação judicial, os limites do acordo levado a cabo na fase administrativa corresponderiam àqueles verificados na própria decisão cabível na ação constitucional? Então, assim, são algumas reflexões que a gente faz, e eu tenho várias aqui, que mostram a necessidade de um aperfeiçoamento argumentativo e de um esforço conjunto dos ministérios públicos. E eu fico muito feliz de estar aqui com o Ministério Público do Espírito Santo, porque eu sei que a construção coletiva ela é mais forte. Nós não somos perfeitos e a união de cabeças, e cabeças brilhantes que nós conhecemos, elas facilitam a solidificação de um papel do Ministério Público nessa seara que é uma seara gratificante e já se provou vitoriosa, né? E eu finalizo, muito embora fora da estrita temática autocompositiva, para falar de um segundo projeto. Porque, muito embora esse segundo projeto da coordenadoria ele não se adeque propriamente à ideia de autocomposição, ele é harmonioso com a ideia da justiça multiportas, que é o seguinte: paralelamente às reuniões autocompositivas que a coordenadoria está fazendo, com êxito aproximadamente de 90%, nós idealizamos um segundo projeto de boa governança legislativa. Esse segundo projeto de boa governança legislativa, ele tem como pressuposto a regionalização a gente dividiria o Estado por regiões para poder conseguir se reunir com o maior número de representantes das casas legislativas municipais e, a partir daí, por meio de critérios de repetibilidade de decisões nos tribunais inconstitucionais relativos a determinadas searas, né? E temas fixados já pelas cortes superiores, nós iríamos ter diálogos constitucionais com os poderes legiferantes, expondo essas realidades de forma não autoritária, para que, em parceria com os poderes legiferantes, se conseguisse evoluir para uma onda de produção legislativa positiva. Por quê? Porque um outro ângulo observado por nós no controle abstrato é que muitas vezes a gente ganha e não leva. Ou seja, leis viciadas são dinamitadas da ordem jurídica, mas outras leis igualmente viciadas são produzidas em sequência. E não por má fé, mas por uma má governança legislativa, por uma falta de apoio técnico, às vezes, das câmaras municipais, por uma tentativa de resolver, e muitas dessas leis têm natureza administrativa, relacionadas à ocupação ilícita da máquina pública, né? Por N soluções que a gente conhece, nem todas patrimonialistas, mas algumas por uma tentativa de não engessar o prefeito na gestão pública municipal, porque a gente sabe também que o concurso público é uma utopia burocrática que se mostrou de duvidosa utilidade no sentido de generalização absoluta, né, desse valor. Então, muitas legislações inconstitucionais, de boa fé, tendem a querer gerar alternativas para o gestor, mas são inconstitucionais, né? Porque decorrente de má governança legislativa. E essas reuniões tendem a gerar uma onda de boas leis. Porque, gerando uma onda de boas leis, nós paramos de reproduzir modelos. O velho cola e copia de câmaras legislativas, ele é uma das causas de majoração do nosso trabalho. O prefeito tem que mudar uma lei, ele pega uma outra lei do outro município, copia e faz para alterar a lei. Só que aquela lei está viciada também. Então, quando se institui um ideal de excelência legislativa por meio dessas reuniões regionalizadas, o nome desse projeto se chama MP em Movimento, Diálogos Constitucionais com os Poderes Instituídos, isso vai ter um condão salutar de tentar gerar bons exemplos, leis paradigmáticas, que possam ser sim copiadas e coladas com maior êxito.
Eu brinco que eu aqui em Minas Gerais peguei uma lei tributária, certa ocasião, de um município mineiro, relacionado ao IPTU, e nessa lei tinha um trecho. Os bairros lindeiros à região oceânica, quer dizer, evidentemente, essa Câmara Municipal copiou e colou alguma lei do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, né? E não era de Mar de Espanha. Então, assim, o que eu ia falar é uma má governança que se reproduz, às vezes, por uma falta de um apoio técnico, né? E o Ministério Público tem um papel importante também nessa seara, que redundaria dentro de uma mentalidade multiportas, muito embora isso não se qualifique como autocomposição no sentido técnico, isso integraria essa mesma guinada, né? Eu cheguei a 58 minutos, eu peço, assim, desculpas por tentar condensar questões tão amplas e tão abrangentes em pouco tempo. Eu espero que não tenha sido muito confusa a exposição para os colegas que estão tendo contato de forma inicial com essa matéria, porque eu, quando iniciei essa matéria e quando eu fazia TAC lá em Resplendor, eu não sabia que eu estava fazendo autocomposição também. Mas a oxigenação das ideias e o debate permitem nós aferirmos que não é uma previsão errada falarmos que na próxima década o Ministério Público será predominantemente um Ministério Público que trabalhará com autocomposição. Agora sim. O nosso núcleo ele foi criado em 2015 e ele é um dos primeiros núcleos permanentes de incentivo à autocomposição do Brasil. A atuação nossa ela pode ser resumida em 3 eixos: fomentar a cultura da autocomposição no Ministério Público, prestar auxílio a promotores naturais em casos que atendam os critérios de admissibilidade, são casos que têm uma repercussão significativa, que possam ensejar ensinamentos e reprodução na atuação de outros colegas, e a realização de quaisquer projetos que possuam conexão com essa finalidade de promover a cultura da autocomposição. Atualmente, nós temos 3 projetos aqui em andamento no Ministério Público, e o projeto no NUPA, e o projeto Controle de Constitucionalidade é um deles. Bom, o modelo tradicional do Judicial Review, como o nome mesmo diz, né, que a nossa inspiração é norte-americana, ele foca o protagonismo do controle de constitucionalidade na atuação do Poder Judiciário. Ele demanda a produção, a confecção de uma ação para a instauração de um processo objetivo e esbarra no problema da duração razoável do processo, que nem sempre acontece. Nesse paradigma tradicional do Judicial Review, o contraditório ele é algo que vai existir. Tecnicamente, não há uma parte adversa na ação de controle de constitucionalidade, mas as informações serão solicitadas e o advogado geral do Estado, o procurador-geral do Estado, ele vai fazer a defesa da lei inconstitucional. Então, esse contraditório, ou essa participação, ela vai existir na fase processual. Quer queira, quer não, mesmo sendo um processo objetivo, o poder executivo ele é intimado a se manifestar e muitas vezes se sente uma parte adversa ao autor da ação. O poder legislativo, muitas vezes, nesse modelo tradicional, se sente como se um produto do seu trabalho estivesse sendo questionado na justiça pelo Ministério Público. Então, o modelo tradicional, com certeza, aumenta o senso de litigiosidade que existe entre os poderes e o Ministério Público. E esse modelo, mesmo quando ele logra êxito com a declaração da inconstitucionalidade de uma norma, obviamente, essa decisão judicial ela não impede que o legislador recrie essa norma inconstitucional, porque a eficácia dela não impede a atuação legislativa.
Então, parte dessa inconstitucionalidade pode ser reiterada em outra lei, ou até mesmo a lei pode ser ipsis literis repetida, o que vai desafiar uma nova ação. No nosso sistema de controle de constitucionalidade, ou melhor, no projeto de autocomposição e controle de constitucionalidade, nós buscamos trabalhar a questão de outra forma, né? A gente faz uma triagem dos casos, das representações que chegam até a Procuradora-Geral de Justiça, das situações que ela instaura um procedimento de controle de ofício. Verificamos, primeiro, se o caso ele admite, ele é um caso em que não haja uma urgência que demande um requerimento de uma medida liminar. Muitas dessas inconstitucionalidades, elas não envolvem ordenação de despesa, e mesmo o tempo necessário até a conclusão do procedimento não tem se mostrado largo. Mas se houver uma urgência, sempre existe a possibilidade desse caso ele ser levado para o modelo tradicional da propositura da ação e do requerimento de uma medida liminar perante o Poder Judiciário. Posteriormente a isso, nós realizamos, então, reuniões com a finalidade de corrigir o erro da inconstitucionalidade por meio da revogação total ou parcial da norma. Essa reunião ela pode ser realizada com o executivo, com o legislativo ou até com ambos, a depender da iniciativa da lei. E é muito interessante que essa técnica ela tem um diferencial dessa reunião autocompositiva que se mostrou bastante importante e é diferente daquela expedição de uma notificação recomendatória, em que o órgão responsável pela criação da lei recebe por escrito as razões do Ministério Público em pedido de revogação. Não, esse é um processo em que ele é feito por meio do olho a olho, em que nós podemos efetivamente aplicar técnicas de autocomposição demonstrando as razões da atuação do Ministério Público. E como os dados mostram, conseguindo, na maioria dos casos, a revogação espontânea da lei. É muito importante frisar o seguinte, que essa ideia ela parte da premissa de que tanto o Ministério Público, quanto o Legislativo, quanto o Executivo, eles compartilham o ideal, o interesse de conformidade constitucional. Isso não é um interesse do Ministério Público em contraposição ao interesse do Legislativo e do Executivo. É muito bom também perceber que, como essa via do diálogo é uma via de mão dupla, existem casos em que o próprio Legislativo nos aponta razões ou nuances que geram a reformulação do juízo positivo de inconstitucionalidade realizado inicialmente pelo Ministério Público. Isso já aconteceu conosco aqui, por exemplo, uma mudança de jurisprudência do STF, recente, feita após o parecer do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Então é muito legal, por quê? Porque isso evita a propositura de uma ação que seria fadada ao fracasso. Se no processo, e eu não vou descer a minúcias aqui do nosso organograma aqui, nosso fluxograma, para a gente poder ter tempo de debater, mas se no decorrer desse procedimento nós não lograrmos êxito, nós poderemos, então, devolver o procedimento para ajuizamento da ADI. Mas com a grande vantagem de já ter tido um contraditório nessa fase procedimental que nos permita conhecer os argumentos que muitas vezes serão opostos à pretensão do Ministério Público no decorrer do processo judicial. Então, a construção da ADI ela é muito mais consistente, porque ela não parte de uma ação unilateral, mas ela já testou os argumentos nessa reunião autocompositiva. Isso incorpora novos fundamentos e fortalece a consistência jurídica de uma ação quando é eventualmente necessária. Em 2022, a Procuradora-Geral de Justiça remeteu todo o acervo de controle de constitucionalidade para esse projeto.
nesse ano de 2022, nós recebemos 89 procedimentos, ainda, né, em pandemia. Começamos a realizar as primeiras reuniões em março. De março a dezembro, nós realizamos 45 audiências extrajudiciais. Desse acervo que nos foi enviado, nesses 9 meses, nós concluímos 56%. Veja, quanto tempo leva um processo judicial? Mas nós concluímos 56% do acervo já até dezembro. E do que foi concluído, apenas 28% demandaram ação judicial. Nós tivemos 72% de procedimentos concluídos sem a necessidade de uma propositura de uma ação. Observe que, às vezes, um obstáculo imaginário à negociação no controle de constitucionalidade seja a impossibilidade de nós negociarmos sobre o descumprimento da Constituição. Mas a ideia dessa negociação parte da premissa de que todos os poderes eles têm o objetivo comum de buscar a conformidade constitucional dos seus atos. Então, o que acontece nesse processo é um esclarecimento, mas uma vez identificada a inconstitucionalidade, ela é inteiramente resolvida. E nós apresentamos jurisprudência, entendimento, argumentos que mostram para o legislativo ou para o executivo, quando a gente depende de uma iniciativa do chefe do executivo, que a ação seria uma perda de tempo, seria postergar uma situação inconstitucional, mas que são situações já consolidadas no âmbito do Supremo Tribunal, como é a maior parte das normas que padecem de um vício de inconstitucionalidade. Logicamente, como o nosso colega de Minas Gerais, Marcos, afirmou, existe uma dimensão política na atuação dos poderes legislativo e executivo que em alguns poucos casos impedem o nosso êxito. Porque, às vezes, politicamente não é viável a revogação da lei, mesmo que a inconstitucionalidade seja reconhecida. Eu vou dar um exemplo de uma lei municipal do Espírito Santo que ela proibiu a inserção de material pornográfico nos livros escolares. Obviamente, todo mundo é contra a inserção de material pornográfico em livros escolares. Mas a questão é que essa norma incidiu numa inconstitucionalidade formal, porque compete à União legislar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a gente foi explicar para o legislativo, para a mesa da Câmara Municipal, que essa lei deveria ser revogada. E eles disseram, olha, doutor, entendemos que é inconstitucional, mas é que ninguém vai lá na nossa casa pedir a revogação dessa lei, porque o que as pessoas vão interpretar é que, a contrário do senso, nós somos, então, já que a gente é contra a lei que proíbe, a gente é a favor da inserção de material pornográfico nos livros do ensino fundamental. Então, observem, ok, nós compreendemos e ajuizamos a ação para resolver essa situação. Mas, na grande maioria dos casos, como vocês podem ver, dos procedimentos que já foram concluídos, 72% nós conseguimos a revogação da norma inconstitucional. Nós entendemos, nesse momento, que a modulação de efeitos no tempo, que seria a admissão, por exemplo, de que uma norma inconstitucional ela vigore por determinado tempo por questões de segurança jurídica, de interesse público, ela depende da reserva jurisdicional. Mas a revogação de uma norma inconstitucional, não. E nesse ponto, eu acho muito importante frisar uma reflexão para que nós tomemos cuidado para que a nossa visão tradicional do direito, a partir do processo litigioso, não acabe enxergando pelo em ovo. O que eu quero dizer é o seguinte: tradicionalmente, o Ministério Público viveu uma subordinação ao Poder Judiciário
uma dependência do processo jurisdicional como uma forma de exercício do poder. Não exista nada que impeça o legislador de revogar uma norma. Isso é uma questão política. Essa atuação do Ministério Público é apresentar para o legislador o argumento de que existe um interesse político na conformidade constitucional e não apenas jurídico. E convencendo o legislador de que há esse interesse, ele pode resolver a situação. Nós estamos enxergando o potencial da nossa atuação, praticamente eu vou apelidar aqui de anfíbia, porque a gente sobrevive na água e fora dela, no processo jurisdicional e fora dele. Nós não precisamos da validação do Poder Judiciário para isso. É diferente do Ministério Público realizar um documento com o legislador, dizendo que aquela norma é inconstitucional, mas que ele não vai fazer nada durante um tempo, porque isso está sujeito, inclusive, à reserva de plenário. Não é qualquer juiz que pode decidir isso. No âmbito do STF, exige-se um quórum qualificado para isso, então não é qualquer ministro do STF que pode dizer isso, e também não é o promotor ou a procuradora-geral que possa. Mas a partir do momento que há um argumento de inconstitucionalidade e o promotor apresenta isso e convence o legislador da relevância política dessa autoconformação, isso não há nenhum problema. Então não vamos buscar referências em que o STF, lá no processo judicial, admitiu autocomposição. Ele está falando da terra, nós estamos trabalhando na água. Não há interesse, a gente está resolvendo a questão no âmbito, para ser processualista, é do interesse de agir. A gente está matando o problema lá no ninho, resolvendo, arrancando o mal pela raiz. Penso que a gente pode avançar, porque nesse processo de negociação, o legislador, o executivo, eles podem apresentar argumentos consistentes que, do ponto de vista jurídico, justificariam ao judiciário fazer uma modulação temporal dos efeitos dessa decisão. E aí, para que a gente não perdesse todo esse procedimento dialógico, quem sabe não possamos pensar nessa ideia de submeter essa proposta ao órgão jurisdicional que teria competência para realizar essa modulação temporal. Agora, é muito importante frisar, o controle de constitucionalidade via ação no Brasil é jurisdicional, mas o controle de constitucionalidade não é privativo do Poder Judiciário. O legislador, ele realiza o controle de constitucionalidade, o executivo realiza controle de constitucionalidade quando ele veta uma lei, mas ele realiza num outro âmbito. E o que o Ministério Público vai estar fazendo é agora assumindo um protagonismo nessa tarefa, sem prejuízo da ação quando necessária. A modulação dos efeitos, pelo menos, a meu ver, até o momento, essa sim é reserva do judiciário. É tão reserva que, para muitos autores, nem o judiciário deveria fazer, né? Eu me recordo quando a legislação atribuiu esse poder ao judiciário, rios e rios de tinta foram utilizados para escrever teses e dissertações dizendo que era um absurdo o judiciário assumir como um pressuposto de fundamentação a ideia de que a norma, não obstante ela seja inconstitucional, ele acha que ela possa ser cumprida, deva ser cumprida. Mas foi uma questão que foi superada do ponto de vista da prática do direito no Brasil, e essa modulação ela acontece. Mas eu penso que dependa, sim, de um controle jurisdicional, porque é uma questão muito delicada. Eu queria salientar algumas vantagens desse processo que vão além das estatísticas de enxugamento do número de ações, do enxugamento do acervo da Procuradoria-Geral de Justiça. Porque são vantagens que elas não podem, muitas vezes, ser quantificadas, mas que elas existem e elas são fortes. Por exemplo,
a repetição da norma inconstitucional, que a decisão judicial no modelo tradicional não evita. Quando você realiza um processo dialógico de convencimento, em que o legislador ele assume a gestão da questão da constitucionalidade e ele resolve o problema, dificilmente você vai ter reiteração dessa norma naquele contexto político. Por quê? Porque foi feito um processo de explicação, um processo de convencimento. E, gente, esse processo, ele é riquíssimo. Outro dia eu estava sentado com um município, com o procurador-geral de um município da Grande Vitória, e a inconstitucionalidade era porque uma lei da educação criou uma bolsa escola. E essa norma, ela foi considerada inconstitucional porque ela retirava do orçamento da educação verba para um benefício de assistência social, já que essa bolsa era distribuída por critérios sociais. E quando a gente estava conversando com o procurador-geral, ele falou, olha, essa política pública é a principal política pública do nosso governo. Outro dia eu estive com famílias que choraram porque os seus filhos tiveram condição de comer graças à existência dessa bolsa. Eu falei, não, mas eu acho que você não está entendendo. A gente não está se opondo à existência de uma bolsa escola. O que a gente está dizendo é que a Constituição estabelece um percentual mínimo de aplicação de recursos na educação e que você não pode tirar a roupa da educação para um benefício de assistência social. E é uma questão de rubrica. Então, que você crie um benefício assistencial. Porque, senão, em última análise, você poderia criar tantos benefícios dessa natureza que você esvaziaria toda a verba da educação e estaria supostamente atendendo o percentual estabelecido pela Constituição. E o procurador falou, é isso? Mas observem que interessante. Então, esse processo dialógico, ele vai permitindo um esclarecimento sobre as razões de intervenção do MP. E vai legitimando a nossa atuação e, por consequente, também vai ampliando as nossas chances de êxito. Então, as vantagens desse projeto são inúmeras. Eu vou enumerar algumas aqui. A primeira delas é que a atuação ela se dá extrajudicialmente. Ou seja, a gente não depende de provocar o judiciário, como o doutor Hermes Zanetti pontuou muito bem. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então, à medida que a gente retira essa ação, a gente está abrindo pauta para outras tantas em que a demanda ao judiciário ela é necessária. Essa ação ela tem um potencial resolutivo tremendo, um alto índice de sucesso, e as estatísticas demonstram isso. Então, os resultados são expressivos. Essa prática permite uma maior legitimação da atuação do Ministério Público, que deixa de ser visto como um adversário e passa a ser visto como um colaborador. E quantas vezes nós não escutamos do legislador e do Poder Executivo? Nossa, outras questões poderiam ser resolvidas assim. Nós queremos resolver dessa forma. Que bom que vocês nos deram a chance de corrigir esse problema. Ninguém gosta de ter a orelha puxada. Quando vem uma ordem judicial e declara a invalidade de uma norma, o que você está dizendo? Você errou e nós buscamos aqui um pai para poder corrigir você, uma autoridade maior. Quando você chega, olha, é possível você melhorar e corrigir esse ponto você mesmo, você acaba dando um brilho na separação de poderes e reforçando a própria autonomia do legislativo e do executivo. Quem não gosta? Esse processo também tem a vantagem de nos permitir conhecer o ponto de vista dos responsáveis pela lei acerca da sua constitucionalidade. O Ministério Público não é infalível. E esse processo dialógico, como eu falei anteriormente, pode nos levar, em alguns casos, a rever a nossa própria posição. E aquilo que seria uma ação se tornar um arquivamento, ou uma ação parcial, ou, se necessário, uma ação total, uma ação muito mais bem fundamentada, porque já antecipa os argumentos que virão. Esse diálogo fortalece a comunicação entre as instituições
e cria bases para que essa negociação seja utilizada também em outros assuntos, evita o aumento de ações no judiciário. As estatísticas demonstram que ela é mais célere do que a tramitação de um processo judicial nos casos concluídos. E, como dito, ela evita a reiteração de equívocos em leis posteriores. Por fim, outras duas vantagens que não são quantificáveis são: ela reforça em todos nós a cultura da autocomposição, demonstrando que sim, a autocomposição ela não é uma atuação light, não, ela é uma atuação habilidosa, mas ela produz resultados significativos. A água, né, é flexível, mas ela entra em lugares que o sólido dificilmente chegaria. E no nosso caso aqui, ela também tem promovido uma integração de atuação entre o gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e os membros de primeiro grau, porque os promotores naturais eles são convidados a participar dessas reuniões autocompositivas, pois eles têm prestígio na comarca, eles sabem com quem falar e têm nos ajudado muito, e isso também é uma vantagem, porque esses laços de cooperação também podem ser replicados em outros temas de interesse, outros temas de atuação. Bom, faço aqui também uma referência que esse tema no Ministério Público do Espírito Santo ele tem ensejado uma produção acadêmica. Esse livro, organizado pelo Dr. Zanetti, por mim e outros colegas, conta com um artigo do Dr. Zanetti sobre o tema. Nós já encaminhamos à Corregedoria um artigo que sairá na revista da Corregedoria, um artigo também que sairá no relatório, ou melhor, que sairá num livro organizado pelo Ministério Público de São Paulo, e temos um relatório no nosso website do passo a passo do projeto, dos resultados alcançados. Embora não seja exclusividade, né, no Ministério Público do Espírito Santo, mas dado o momento que esse projeto foi sistematizado aqui já, desde 2020, com os primeiros casos, nós computamos esses resultados e escrevemos esse projeto no concurso do CNMP, de boas práticas, né, mas na intenção de que essa prática seja divulgada, e esperamos que seja bem avaliado, que os colegas gostem.